Buenas, mi pueblo. No último dia 1 de janeiro, completaram-se 31 anos do Levante de Chiapas, realizado pelo Ejército Zapatista de Liberação Nacional no sul do México. Um conflito rebelde militar que durou 12 dias de combates entre guerrilheiros indígenas e o Exército do México. Conflito esse que deixou o mundo atônito, em polvorosa durante esses 12 dias. Vamos falar um pouquinho sobre o que foi esse conflito, seus significados e sua história. Mas antes eu já peço para vocês darem um like aqui nesse vídeo e se inscrever na Cinemateca Histórica. Bueno, minha gente, então em 1994 o mundo ficou atônito ao ver guerrilheiros com armas em punho fazendo uma declaração de guerra ao Estado mexicano e tomando diversas cidades. Durante 12 dias, esses rebeldes conseguiram manter o controle sobre algumas cidades, cerca de 5 cidades, no estado de Chiapas. E avançaram contra o exército, tiveram em vários conflitos, mais de uma centena de mortos ao longo desse conflito, né? Com um comunicado de que não iriam mais aceitar as injustiças históricas, sociais, econômicas que vinham sofrendo por parte do governo mexicano ao longo aí de muitos anos de guerra. Aliás, de muitos anos de conflitos, né, entre essas populações indígenas e o governo. Mas veja, gente, como que isso aconteceu? Isso não aconteceu do dia para a noite. As pessoas não resolveram do nada vamos pegar as armas aqui, vamos sair atirando no governo. É claro que não. Essa história, na verdade, ela começa lá, daria para dizer os anos 70, mas vou começar nos anos 80 aqui. O que acontece, gente, é que depois de décadas e décadas de governo do PRI, Partido Revolucionário Institucional, que era o partido que governou o México aí por muitos anos depois da Revolução Mexicana, Revolução Mexicana lá de 1910, né, e que termina com o governo do PRI, por isso que tem revolucionário no nome, tá? Não tem um caráter revolucionário, o partido está no nome só porque ele veio lá da Revolução Mexicana. E esse partido ele governou por muitos anos e perseguiu muitos grupos políticos, né? Um desses grupos é o grupo chamado de Força de Libertação Nacional, que é a origem do Exército Zapatista. Então esse movimento ele estava em vários lugares do país, mas mais no norte. Ele foi indo ao sul depois de perder boa parte de sua base tática operacional, né? E lá no sul do país, movimentos indígenas já contestavam o governo. Aí ele já entra nos anos 80, né, gente? Então, tu vai ter ali na metade dos anos 80 uma união desses guerrilheiros com movimentos indígenas que já tinham uma experiência com armas. Além disso, soma-se aí a experiência da teologia da libertação, do espanhol Teologia de la Liberación, que são movimentos que dentro da Igreja Católica buscavam humanizar as relações, buscavam que o indivíduo tivesse condições mais dignas de sobrevivência. Então tu vai ter alguns padres que vão se rebelar contra o governo nessa época. Isso não aconteceu só no México, aconteceu em várias partes do continente, inclusive no Brasil, né? Agora o México é um dos países onde isso foi, junto aí com um caldo de cultura, caldo político, caldo social, conformar aí a base desse movimento rebelde, né? Então tu vai ter alguns padres que vão até entrar na clandestinidade, né? Isso aconteceu também em outros lugares do mundo, do continente, né? Um caso muito famoso é o do Camilo Torres, na Colômbia, né? Que entrou na guerrilha, mas isso é uma outra história. Mas aqui no caso mexicano, o caso mais conhecido no México é o do Obispo Samuel, que faz parte do Exército Zapatista de Liberação Nacional, né? Mas vejam, aqui minha ideia não é de contar toda a história do Exército Zapatista, eu só quero falar um pouquinho, vamos pontuar o Levante de Chiapas, né? Então vamos ir lá para 94, o que acontecia ali? Como eu falei, tu vai ter uma condição indígena muito precarizada. Vejam que o México nesse período, ali no começo dos anos 90, ele tinha um grau de empobrecimento muito grande, maior do que hoje, e aquela região de Chiapas tinha uma média nacional ainda mais empobrecida.
E tu vai ter ali essa região muito cheia de indígenas, a maior parte deles de nações que tinham origem maia, inclusive. Lembra que eu falei que é uma região colada ali com a Guatemala, que fez parte do universo maia, né? E no sul do México isso também é presente. Então, vários povoados indígenas que estavam ali naquela região, sofriam muitos ataques do governo, inclusive até ataques paramilitares, ataques que roubavam, pessoas que roubavam terras, né? E também é importante destacar que, desde a Revolução Mexicana, muitas terras tinham sido guardadas para produções coletivizadas, né? E no 1º de janeiro de 94 iria entrar em funcionamento o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA. Então, México, Canadá, Estados Unidos iriam ter aí esse pacto de acordo comercial, o que faria que essa produção indígena do Sul, que era uma produção rural, agrária, de produção de alimentos, iria, de certa maneira, ter que se confrontar com uma, entre aspas, livre concorrência com produtores lá do norte, né, com as suas produções mecanizadas. E, inclusive, essas terras comunais, né, as terras comunais dos indígenas, também estavam sob risco com esse acordo do NAFTA. Então, por isso que o dia 1º de janeiro foi o dia onde o Exército Zapatista fez a sua grande ofensiva, foi a sua maior ofensiva. E aí, como eu disse, o Exército Zapatista já existia desde os anos 80, mas ali em 94 ele se coloca mundialmente como sendo aí um representante do povo. E aí vai fazer ataques eles fizeram ataques em 7 cidades, acabaram tendo controle de 5 cidades. Eles acabaram, depois de controlar essas cidades, fazendo um grande avanço contra a principal guarnição militar de Chiapas, num combate que durou 12 horas, mas eles não conseguiram tomar a guarnição, e depois disso eles recuaram para a mata, né? E aí tomaram posições de guerrilha para rechaçar o avanço do exército, que eles sabiam que iria e aconteceu, né? Durante esses 12 dias, eles chegaram a sequestrar um ex-governador de Chiapas, que era um dos principais adversários dos indígenas. Fizeram isso, claro, depois liberaram, depois de um resgate, né? Outra coisa é que o exército zapatista, naquele momento, ele lançou também uma tática de redes sociais de rebeldia, redes sociais de ataque, que eles chamavam, que é justamente de lançar vários sites, jornais, fotos, vídeos, algo que era incomum, era absolutamente incomum naquele período. Vejam que o Exército Zapatista de Libertação Nacional foi o primeiro grupo armado a se levantar especificamente contra o neoliberalismo, que vai ficar comum na nossa região latino-americana do final dos anos 80, começo dos 90 até hoje em dia. Dentro do Exército Zapatista ficou muito conhecida a figura do subcomandante Marcos. Vejam, essa figura do Marcos se tornou muito famosa até porque depois ele se tornou o grande porta-voz do grupo. Mas vejam que ele não era o único comandante do grupo, ele se tornou mais famoso, né? Agora tu tinha também o subcomandante Hugo, subcomandante Pedro, esses dois faleceram durante o levante de Chiapas, e tu vai ter a subcomandante Ramona, que ficou viva por muito tempo, acabou falecendo de câncer anos depois. Agora, o Marcos, que não se chama Marcos, né, é o nome que ele adotou ali na guerrilha, o nome dele era Rafael, né? Rafael tá vivo ainda, né? E o Marcos, inclusive, essa alcunha Marcos, inclusive, é uma sigla, nem todo mundo sabe disso, né? Que é Movimento Armado Revolucionário Comandante o Bispo Samuel. Lembra que eu falei do Samuel, que é da Teologia da Libertação? Pois é, o nome é por causa disso. Então, depois desses 12 dias de combates intensos contra o exército mexicano, onde eles recuaram, abriram-se negociações, inclusive negociações que foram mediadas pelo Samuel, né, com o presidente mexicano, e que aí eles tiveram aí acordos de paz que até não foram cumpridos por parte do exército, por isso que enquanto negociavam, mandava o exército atacar, né? Mas acabou com o cessar-fogo. Essa história, claro, não acaba aí, eu não vou aqui contar toda a história aqui, esse vídeo aqui para falar sobre o levante de Chiapas, né? Mas o Exército Zapatista continuou, existe até hoje, e segue firme, segue adiante. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais longo sobre a cronologia
o Exército Zapatista de Libertação Nacional. Pode pedir, de repente eu faço outro vídeo aí. Agora, por que ele é um exército zapatista? Vejam só, gente. Existe essa conceituação de zapatismo. Eu não vou aqui falar muito longamente sobre o que é zapatismo, até porque eu quero inaugurar em breve uma série aqui no canal de um dicionário de teoria social latino-americana, e aí um dos temas que eu vou tratar é o do zapatismo, mas tem outros. Tem teologia da libertação, teoria da dependência, teoria da marginalidade, enfim, uma série de temas que são comuns aqui, né? Feminismo afro-latino-americano, enfim, nuevocine latino-americano e uma série de outras coisas, né? Mas assim, uma coisa que eu quero trazer para esse vídeo aqui é que o Emiliano Zapata, que foi um dos grandes líderes da Revolução Mexicana, né, um século antes, o Zapata ele tinha muita questão da terra, né? Então ele defendia a produção comunal nas terras, ele defendia que a paz e terra, né, as coisas mais importantes do país. E então essa questão do zapatismo acaba se tornando aí muito influente para esses guerrilheiros. Inclusive, tem uma lenda, eu acho muito bonito isso, tem uma lenda sobre o Emiliano Zapata, de que depois que ele foi morto, né, ele teria deixado uma mensagem de que ele ia voltar todas as noites, né? Então, pessoas que dizem que veem ele passando um lugar onde ele morreu, indo para o sul. Então tem essa lenda de que ele passa numa linha a cavalo indo para o sul. O sul é Chiapas, então por isso que tem essa lenda. Então, inclusive tem uns grafites lá que é justamente uma linha, aí forma um chapéu, que é o chapéu do Zapata, assim, que é justamente ele indo para o sul. Então esse zapatismo indígena, que não é só indígena, não, o exército zapatista tem alguns brancos também, inclusive o próprio Marcos, né? Esse zapatismo armado, ele segue até hoje, o exército zapatista segue até hoje, numa condição que não é aquela mesma do começo dos anos 90, né? Porque o exército desde então foi aplicando uma chamada guerra de baixa intensidade, ou seja, ao invés de fazer largos ataques abertos, vai fazendo pequenos ataques, pequenas ações contra eles e vai enfraquecendo esse grupo. Mas existem ainda hoje, existem cidades autônomas, que são cidades controladas pelos zapatistas. E essas cidades existe o voto direto, existe o que eles chamam de uma democracia direta, eles têm autogestões de escolas, de hospitais, né? Inclusive eles atendem pessoas que vêm de outras regiões próximas ali, que procuram eles, até no setor de justiça. E eles têm aí uma espécie de uma lei própria nessas regiões controladas pelos zapatistas, né? Então isso é um tema muito interessante, pensar que hoje ainda existe um grupo armado que controla uma região e que reivindica um autogoverno aí, autogestionável, com uma base que tem questões do indigenismo, do zapatismo, do socialismo. Lembrando que a Força de Libertação Nacional lá dos anos 80 era marxista-leninista, depois quando se tornou o exército zapatista, abandonou um pouco isso aí, né? No começo ainda tinha, depois acabou indo para outros caminhos, né? Inclusive eles não reivindicam o poder do controle do Estado no México, eles querem ampliar cada vez mais essa zona autônoma e que surjam outras zonas autônomas em outras partes do país, né? Enfim, isso é uma conversa para outra hora. Mas vocês já sabiam do Levante de Chiapas? O que vocês sabiam? O que vocês acham desse tema do Exército Zapatista de Libertação Nacional? Vamos conversar e podem dizer o que vocês acham. Eu posso fazer outros vídeos explicando melhor esse tema. Pedir para vocês darem um like aqui. A gente se fala e viva os zapatistas, viva o subcomandante Marcos.